A Lelu, ela começou de um sonho de uma mulher que tinha o sonho de se tornar mãe e ela descobriu que ela não poderia ser mãe, que ela não conseguiria engravidar, né? Mais ou menos uns 8 anos atrás, eu e o meu marido começamos a ter o desejo, né, de engravidarmos. A gente já tinha uns 3 anos de casado e a gente queria muito ser pais. E aí eu fui fazer aqueles exames rotineiros, né, ginecológicos, e nesses exames eu descobri que eu tinha endometriose. Eu já sabia que eu tinha policistos de ovário, hipotiroidismo, e eu nem imaginava que eu pudesse ter endometriose, né? Aliás, que eu nem sabia que essa doença existia. E aí, naquele consultório, quando eu recebi aquele diagnóstico, essa doença é uma doença que causa infertilidade na mulher. E quando eu recebi aquele diagnóstico, para mim foi muito difícil, né? Porque a minha doença já estava em um grau muito elevado, já estava bem avançado. E a ginecologista ali naquele ambiente, ela foi muito carinhosa, né, em trazer aquele diagnóstico. Ela trouxe de uma forma muito com muita empatia, sabe, assim. Mas mesmo assim eu saí dali arrasada, assim, porque eu comecei a perguntar sobre o que deveria ser feito, né, e ela foi me explicando com muito amor. Alguns procedimentos, eu teria que fazer uma cirurgia, né, uma das opções que ela me deu foi fazer a cirurgia, e além de um tratamento hormonal que eu deveria ter que fazer, né, e isso implicaria em várias situações, né, bastante efeitos colaterais, enfim. E aí eu saí dali daquele consultório, assim, eu entrei no carro, eu só chorava. Mas eu chorava, assim, era aquele choro de criança, sabe aquele choro aquele choro que dá aquele nó na garganta, assim, que você soluça, assim, sabe aquele choro que você não consegue falar, você só consegue chorar, de soluçar, assim. Foi esse choro, assim, quando eu saí do consultório, eu tive esse choro. E foi um choro de desespero, sabe? De ver os teus sonhos ali, tipo, nossa, acabou, né? Porque ela me falou que mesmo eu fazendo a cirurgia, mesmo eu fazendo todo o tratamento, se eu fizesse uma inseminação artificial, mesmo assim eu teria muita dificuldade para engravidar, porque a doença estava bem avançada mesmo, né? E aí eu saí dali, assim, arrasada. Mas eu não sei qual que é a tua fé, eu não tô aqui para falar de religião, mas eu tô aqui para falar que eu tenho muita fé em Deus. E naquele momento de desespero e de dor e de angústia e de dúvida, de tanta insegurança, eu orei a Deus, eu falei com Deus e eu tive muita fé em Deus. Eu falei com Ele assim: Deus, eu tenho fé, eu acredito que o Senhor tem poder para fazer eu engravidar do jeito que eu tô aqui, com essa endometriose, com policisto, com tudo, do jeito, toda a bagunça que tava aqui dentro. Eu falei para Ele: eu tenho fé que o Senhor pode, que o Senhor tem esse poder, que o Senhor tem essa autoridade, porque o Senhor é o autor da vida, é o Senhor que dá a vida e ninguém mais. E os dias foram se passando, eu, né, oscilava entre chorar, acreditar, desacreditar, né? Foram dias bem difíceis, porque eu comecei a fazer um tratamento, né? Todo aquele esquema antes de uma cirurgia, né? E aí, a partir dali, eu me apeguei muito a Deus. E do nada minha menstruação atrasou, assim, ela sempre atrasava, né? Então, como eu sempre tinha a menstruação atrasada, eu falei assim: é mais uma menstruação que se atrasou. E o Ivan, meu marido, ele queria que eu fizesse o teste, né, de gravidez. Ele falou assim: faz o teste. E eu falava pra ele: não, eu não vou fazer o teste, porque eu não queria ver mais um negativo, né? Eu não queria ter mais uma frustração, porque toda vez que eu fazia o teste, né, logo em seguida a minha menstruação vinha. Então eu achava assim: já é algo psicológico, sabe? Assim, eu já fico tão ansiosa para engravidar, que aí eu faço o teste e depois eu vejo que tá negativo, aí beleza, aí vem, né? A menstruação vem. Então eu não queria fazer. Mas ele insistiu bastante. Eu falei: tá bom, quer saber, eu vou fazer esse teste, vamos ver. E aí eu fiz o teste e, para minha surpresa, assim, deu positivo.
E eu não sabia se eu chorava, se eu ria, era um choro de alegria. E eu chorava e ria ao mesmo tempo. E foi muito engraçado porque eu ficava olhando o manualzinho do teste, né, que vem, como usar, como fazer o teste, como que dá o resultado. E eu ficava olhando assim o manual e eu via no manual assim, nossa, tá falando que aqui 2 risquinhas é positivo e aqui no exame tem 2 risquinhas, aqui no meu resultado tem 2 risquinhas. E eu ficava assim, então eu tô grávida, então tem 2 risquinhas. Eu ficava naquele looping, sabe, assim. E nossa, como o Senhor invadiu a gente de alegria ali. Eu imediatamente já mandei mensagem para minha ginecologista. Ela também ficou assim em choque, né? Porque ela tem todos os resultados dos meus exames, tá tudo lá comprovado, da dificuldade que seria engravidar sem fazer a cirurgia, sem fazer o tratamento, sem nada. E ela mesma falou assim, nossa, realmente é um milagre de Deus, né? E eu sabia que é um milagre. E o meu primeiro milagre foi a Luísa. Hoje ela tá com 7 anos. É uma grande alegria pra gente, a Lu, um presente de Deus pra gente. E depois de um tempo, aliás, a gravidez da Lu não foi uma gravidez fácil, né? Queria contar aqui pra vocês, nossa, aí eu engravidei, foi tudo tranquilo. Não foi. Eu tive diabetes gestacional, eu tive também uma pré-eclâmpsia e aí eu tive que fazer o meu parto foi às pressas, né? Foi tudo, tudo com emoção aqui na minha vida, né? Se não tiver uma emoção, um temperinho, não tem graça. Então, foi com muita emoção o parto da Lu, porque foi tudo às pressas, tal, a minha pressão estava subindo demais. Mas o mais importante é que Deus cuidou de tudo e a Luísa nasceu muito saudável e eu fiquei bem também. E a gente não queria que nosso sonho parasse ali na Lu, né? A gente sempre teve vontade de ter uma família grande. Eu sou filha única, né? Eu não tenho nada contra quem só quer ter um filho, mas a gente sempre quis ter mais de um filho, né? Porque eu sou filha única e o Ivan também é filho único. Então, assim, se você parar pra pensar, a Luísa, ela não vai ter primos nem tios. Então, ia ser só a Luísa, o pai e a mãe, acabou. Ela não vai ter priminhos pra ela brincar, ela não vai ter tios, né? Então, a gente queria dar essa oportunidade, esse presente que eu acredito que é você ter um irmão. Eu acredito que ter um irmão é um presente muito bom que um pai pode dar, né, para um filho. E eu queria que ela tivesse aquilo que eu não tive, de você ter um companheiro, uma companheira ali para crescer junto, para ser seu amigo. Eu sei que irmão briga mesmo, mas daqui a pouco o irmão tá tudo bem e eu queria ter vivido essas coisas, mas infelizmente eu não vivi. Então a gente queria proporcionar isso para ela, né? E aí depois de uns 5 anos a gente começou a pensar em ter um segundo filho. E aí a primeira coisa que aconteceu foi o medo. Tipo, e agora? Como é que vai ser? E a endometriose, como é que tá? Porque eu não tinha feito, né, a cirurgia. Depois que eu tive a Lu, eu fiz um tratamento para parar o crescimento e a evolução da endometriose, mas eu não fiz a cirurgia para retirada, né, dos focos. Então a endometriose estava ali. E aí eu pensei, e aí como é que tá? Como é que tá lá dentro, né? O negócio já estava feio antes, como é que tá agora? Depois de 5 anos. E aí as dúvidas começam a surgir, a insegurança. Eu comecei a pensar, será que vai ser difícil? Será que vai demorar? Será que eu vou conseguir? Mas não é eu conseguir. Eu lembrei que quem conseguiu, que foi Deus. Ele foi o autor da vida da Lu. Então esse mesmo Deus ia ser o autor da segunda vida que eu queria ter, né? Do segundo bebezinho que eu queria ter. Então eu comecei a pensar, eu falei, Deus, se o Senhor fez uma vez, o Senhor vai fazer de novo. Porque o Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas na nossa vida. E aí a gente começou a pensar, eu comecei a fazer exames ginecológicos novamente. E aí nesses exames as notícias não eram nada boas. A endometriose tinha evoluído ainda mais, eu estava com algumas deficiências de vitamina, enfim. E aí eu confiei em Deus, eu falei, Deus, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. É fé, você tem que ter fé. Eu falei, o Senhor vai fazer. E aí o Senhor fez, e fez de uma forma assim
de muita surpresa. Em meio a esses exames ginecológicos e tal, eu acabei descobrindo que eu estava grávida e eu nem imaginava. E nessa segunda gravidez veio a Lelê, que é a nossa Heleninha. A Helena tá com 1 aninho agora, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E é uma grande alegria pra gente, né? A Lu queria muito uma irmã. Ela queria exatamente uma irmã. Ela não queria irmãozinho, ela queria uma irmã. E eu falava pra ela, filha, eu não tenho como, não tenho esse poder de escolha. Mas eu falava pra ela, ora a Deus e Ele vai te ouvir. E quando ela soube que era uma irmãzinha que ela ia ter, ela ficou muito feliz e ela falava pra gente assim, mamãe, Deus ouviu a minha oração, Ele me deu uma irmãzinha. E elas se dão super bem, é uma grande alegria pra gente. E assim como nada na nossa vida é sem uma emoção, né? Tem que ter uma emoção, tem que ter um tempero. Se não tiver, eu já tô até acostumada com as emoções da vida. E aí, a gravidez da Helena também não foi uma gravidez tranquila, plena, assim. A gravidez da Lelê já foi um pouquinho mais complicada do que a gravidez da Lu. Eu tive um descolamento de placenta bem considerável no comecinho da gravidez da Lelê. Eu fazia repouso, eu não me levantava para nada e mesmo assim o descolamento não resolvia. E aí a minha médica, excelente assim, no cuidado, ela pediu alguns exames e em um dos exames eu fui diagnosticada com trombofilia. E aí durante toda a gravidez da Lelê e até depois, né, no pós-operatório, eu fiz uso de injeções, né, anticoagulantes, né, que são injeções que aplicam na barriga. E eu sempre falava, quando eu ia fazer as aplicações, né, das injeções, eu conversava, né, com a Lelê, e aí eu falava assim para ela que eram injeções de vida, né, que eram injeções que davam vida para mim, né, porque me protegiam também, né, e davam vida para ela porque protegiam ela também, né, ajudavam ela a ficar bem. E aí, mas não foi fácil, eu tive diabetes gestacional também nessa gestação. E aí bem no finalzinho dessa gestação eu tive um sangramento, comecei a ter um sangramento considerável também. E aí esse sangramento eu ia no hospital e eles não conseguiam identificar de onde estava vindo esse sangramento. E aí fizeram aquele exame, sabe aquele exame que ouve o coraçãozinho do bebê? Nesse exame, o coraçãozinho da Lelê estava diminuindo os batimentos, então ela estava em sofrimento fetal. Só que os médicos não sabiam o que estava acontecendo, né? Não sabiam por quê. Porque eles não achavam nenhum descolamento, não tinha nada. No ultrassom e tudo não aparecia nada. E aí minha médica, imediatamente fomos para um parto às pressas. Sempre, né? Claro. Foi um parto às pressas, de última hora. A Lelê nasceu com 36 semanas e alguns dias, mas nasceu saudável, nasceu linda, nasceu bem. E esse sangramento era porque a placenta tinha sofrido um descolamento, né, forte, assim, um descolamento grande. E os exames não conseguiam identificar porque a endometriose tinha tomado conta, né, de tudo ali dentro. Então a endometriose estava escondendo esse sangramento, esse descolamento que havia acontecido ali dentro. Então eu vi a mão de Deus em todos os detalhes, desde o comecinho da gravidez. Deus cuidou, Deus protegeu. E a Lelê nasceu super bem. Nesse parto eu tive uma complicação, né? Eu tive uma perda, uma hemorragia, mas mais uma vez Deus cuidou. Deus me deu uma segunda chance ali. E hoje em dia nós temos a Luísa e a Lelê, que é a nossa Heleninha, e são presentes de Deus para nós. E a partir daí nasceu a Lelu, que é a Lelu Infância. Eu sempre tive o sonho de empreender, de ter algo, né? Mas eu não queria empreender para ter uma renda, eu não queria isso. Eu não queria somente ter algo para gerar uma renda financeira, mas eu queria fazer algo que realmente eu amasse fazer. Eu sou formada em jornalismo, eu trabalho
trabalhava em outras áreas, né? Trabalho até em uma outra área, mas eu queria empreender, eu queria fazer algo que realmente me desse uma paixão, que eu amasse fazer, que envolvesse não só as minhas capacidades, né, intelectuais, mas o meu coração. E aí eu falei, poxa, teria que ser algo envolvido nessa questão materna, sabe, assim, nessa questão com criança, porque eu amo isso. E aí surgiu a Alelu. A Alelu nasceu desse amor, dessa questão de fazer o que eu amo, de estar envolvida com o que eu amo. A Alelu, ela não nasceu somente para vender saídas maternidade. Aqui nós vamos vender saídas maternidade, sapatinhos, prendedores de chupeta, nós vamos vender acessórios para bebê, mas isso é o que eu vendo. Mas eu não quero só atingir isso. Eu quero que você encontre aqui uma mãe que vai te entender, uma mãe que vai te acolher, uma mãe que sabe o que você está passando, uma mãe que sabe dos seus medos, uma mãe que sabe das suas inseguranças, porque é uma mãe que viveu todas elas. Então, vender o meu produto é só um pretexto para estar com vocês, para poder compartilhar, para poder fazer parte da história de vocês. Para mim, quando eu vender uma roupinha, eu estou fazendo parte da história de vocês, do sonho de vocês, porque ter um filho é um sonho, é a construção de um sonho. Então, para mim, que nem eu não tenho irmãos, então eu não vou ter sobrinhos nem sobrinhas, mas através da Alelu eu me vejo tia. Eu me vejo tia de todas as criancinhas que tiverem uma roupinha nossa, um acessório nosso, eu vou me sentir tia daquelas crianças, sabe assim, desses bebezinhos. Então eu vou ser a pessoa que mais vai ter sobrinhos nesse mundo, porque eu vou me sentir parte da história de vocês. Eu vou sentir que eu tô fazendo parte da família de vocês. De alguma forma a Alelu vai estar com vocês. E eu quero que aqui não seja somente um canal de compra, mas eu quero que aqui seja um canal de troca. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que aqui nós vamos trocar experiências. Aqui você vai ter um abraço acolhedor. Sabe assim, aquele abraço de mãe? Aquele abraço que te acolhe, que te consola. Então eu não sei em que momento da sua vida você está assistindo esse vídeo, se você é uma tentante, como eu já fui, se você é uma gravidinha que está passando dificuldades aí na sua gravidez, como eu já passei nas minhas, ou se você perdeu seu bebê recentemente. Eu não sei qual que é o seu estágio, mas eu quero que você saiba que, assim como Deus fez na minha vida, Ele fez com que uma estéril se tornasse mãe de filhos, Ele pode fazer na sua também. Tenha fé, não desista, confie nele. Ele é o autor da vida. E o que vocês precisarem, eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo, que aqui vocês encontram uma amiga, alguém para compartilhar, para a gente conversar, para a gente bater papo, sim. E eu quero desejar a todas vocês, sejam muito bem-vindas. Alelu, Infância.